Lucas capítulo 17, versículo de número 20 e versículo 21. Diz assim: E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está em vós. Você devia ter dado glória a Deus, acho que você não entendeu. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão dele ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está em vós. Diz aí para a pessoa que está do seu lado: o reino de Deus está em você. É sobre isso que eu quero falar. O reino de Deus está em vós. Esta é uma das afirmações mais ousadas, mais agressivas, mais poderosas, mais significativas do Senhor Jesus. Nesta afirmação, Jesus está dizendo: o meu reino, o reino de Deus, não está preso a lugares, não está preso a sistemas, não está preso a mentalidades. O reino de Deus está dentro de vocês. Significa dizer, onde um de vocês chegarem, o reino de Deus chegou também. Agora veja que interessante. Em que momento Jesus diz esta frase? Se nós lermos os versículos anteriores, vamos observar que ele havia acabado de curar 10 leprosos. A lepra, no contexto judaico, era considerada uma maldição. O leproso perdia todos os seus direitos sociais, religiosos, familiares. Ele não podia permanecer com a sua família, ele não podia desfrutar do convívio social, a não ser em ambientes onde estavam outros leprosos. Ele não podia comercializar, fosse comprar ou vender. E se alguém na estrada, por desaviso, viesse, você está me ouvindo e me entendendo? Diga amém. Amém. Se alguém por desaviso viesse em direção ao leproso, ele tinha que levantar as 2 mãos acima da cabeça e gritar: imundo, imundo. Ou seja, não se aproxime, eu sou imundo, eu sou maldito. E o indivíduo se desviava dele. E se o leproso não fizesse isso, e depois se identificasse que ele era leproso, ele poderia ser apedrejado, executado e morto, porque ele não anunciou a sua lepra. Jesus cura 10 leprosos. Mas é interessante no texto que quando os leprosos se aproximam dele e ele os cura, diferente de outras ocasiões,
Jesus não disse ser limpo. Jesus não disse seja curado, a tua fé te salvou. Não, não, não. Os leprosos vêm a Jesus e Jesus diz assim: ide e apresentai-vos aos sacerdotes. Acontece que a lei mosaica estabelecia que o leproso não poderia ir ao sacerdote. Se Jesus tivesse curado eles e depois de curá-los dissesse: ide e apresentai-vos ao sacerdote, seria uma coisa. Mas Jesus, antes de curá-los, diz: ide e apresentai-vos ao sacerdote. Presta atenção, Jesus sabia a bagunça que ele estava causando. Jesus tinha pleno conhecimento da desordem que ele ia causar com esse negócio. O leproso não poderia ir ao sacerdote, mas ele manda, e os leprosos vão. Diga comigo: se Jesus mandar, pode ir. Eles foram, e a Bíblia diz que eles foram curados no caminho. Eles foram curados no caminho. Quando Jesus diz: ide e apresentai-vos aos sacerdotes, ele está falando de um conselho sacerdotal, porque os sacerdotes eram mais do que líderes religiosos. Eles também cuidavam das questões medicinais, das questões sanitárias da nação. Então eram eles quem examinavam os enfermos para confirmarem se houve cura ou não. Só então o leproso seria liberado a voltar à sua vida social e à sua vida normal. Posteriormente, os fariseus, sabendo que Jesus havia mandado os leprosos irem aos sacerdotes, vieram interrogá-lo. Tem gente que pensa que os fariseus eram um bando de aloprado, aluado, que não sabia de nada. Contrário, eles eram a classe culta de Israel, os doutores da lei, os intérpretes da lei. O Sinédrio, por exemplo, que era a Suprema Corte de Israel, era composto em sua maioria por fariseus. A lei mosaica, ao contrário do que alguns pensam, não se resumia ao decálogo da lei moral, os 10 mandamentos. A lei mosaica era composta de 613 mandamentos. 248 eram chamados de mandamentos positivos, aquilo que era obrigado a ser cumprido. 365 eram chamados de mandamentos negativos, aquilo que era terminantemente proibido fazer. Os membros do Sinédrio precisavam conhecer os 613 mandamentos em ordem crescente, em ordem decrescente e aleatória, com a capacidade de citar, aplicar, julgar e sentenciar. Então os fariseus não são um bando de perdidos do universo. Eles chegam para Jesus, tipo assim: como é que você manda leproso ir aos sacerdotes? Então eles perguntam a Jesus: como se dará? Como será? Como virá o reino de Deus? Já que a tua pregação é sobre o reino, explica para nós esse reino que você está apresentando para nós. Porque no reino de Deus que nós conhecemos, um leproso não pode ir ao sacerdote. Aí Jesus diz para eles assim, eu gosto demais de como Jesus trata essas situações, é uma inteligência extraordinária.
Porque Jesus vem e diz para eles: olha, prestem atenção, quando vier o reino de Deus, ninguém dirá que o reino de Deus está ali ou está acolá, porque o reino de Deus estará em vós. O reino de Deus vai ser manifestado naqueles que ingressam neste reino. Pode dar glória a Deus, irmão, que essa é a verdade mais extraordinária que nós podemos e devemos professar da nossa fé. Por quê? Porque cristianismo, lá vou eu, cristianismo não é religião. Cristianismo é o reino de Deus em nós. É o reino de Deus manifestado em nós. E é interessante que lá em Romanos capítulo 14, versículo 17, Paulo diz que o reino de Deus consiste em alegria, justiça e paz no Espírito Santo. Vou repetir: o reino de Deus consiste em alegria, justiça e paz no Espírito Santo. O que Jesus está dizendo é que há toda suficiência no reino de Deus depende da nossa relação com o Espírito Santo. Por favor, diga comigo: toda suficiência no reino de Deus depende da nossa relação com o Espírito Santo. É triste perceber que algumas pessoas, eu diria que boa parte de nós, pensa no Espírito Santo como uma energia, uma nuvem, uma força. Ei, o Espírito Santo é uma pessoa real, e ele se relaciona conosco, aleluia, de maneira direta e íntima. E aí o apóstolo Paulo diz que a alegria, a justiça e a paz são os pilares desse reino, e as amarrações desses pilares são a nossa relação com o Espírito de Deus. Agora, vamos observar o seguinte: a palavra reino de Deus, para nós ocidentais, soa pálida, porque nós não conhecemos o conceito prático e vivencial da expressão reino. Num reino só há um rei, e no reino de Deus ele é o grande rei. Os demais são súditos. Nós somos súditos do reino. Num reino, um servo não faz o que quer. O servo faz o que o rei determina. O nosso conceito de reino de Deus é muito dos contos de fadas, da fantasia. Mas a Bíblia Sagrada trata muito da questão do reino espiritual de Deus. No Salmo 22, por exemplo, versículo 28, o salmista diz que o Senhor reina sobre todas as nações. No Salmo 95, 3, ele diz que o Senhor reina sobre toda a terra.
Em Daniel capítulo 2, versículo 44, quando se aplica e se traduz a visão, o sonho de Nabucodonosor sobre a estátua, que a gente diz estátua de ouro, mas era uma estátua de diversos materiais. No final do sonho, uma pedra vem e acerta nos pés da grande estátua, e ela é desmanchada, e a pedra cresce, e ela toma conta de toda a terra. E aquela pedra que esmaga os impérios, e ela cresce e domina a terra, representa o reino de Cristo, que é maior do que todos os reinos que já se manifestaram na história. Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14, Daniel diz: eu estava olhando nas minhas visões. Eu gosto quando ele diz minhas visões noturnas, e eu vi um ancião de dias, e em direção a ele veio um caminhando sobre as nuvens, semelhante ao Filho do Homem. E ele recebeu o domínio e o poder e o reino para sempre. Quando o anjo visita Maria, a virgem, Lucas capítulo 1, versículos 26 a seguir, o anjo diz para ela: não temas, Maria, eis que darás à luz um filho, e o seu nome será Jesus. Ele salvará o mundo dos seus pecados, e Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e o seu reino será eterno, e jamais terá fim. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 17, João diz: e eu vi um montado num cavalo branco, vestido de vestes brancas, e sobre o seu manto, na sua coxa direita, está escrito o seu nome, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, Ele é o Rei, e o seu reino está em nós. Salmo de número 24, versículos 7, 8, 9 e 10, tem duas profecias. No versículo 7 e 8 tem uma profecia que já se cumpriu. Versículo 9 e 10 tem outra profecia que ainda vai se cumprir. Versículo 7 e 8 diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Isso aqui é quando Jesus vence a morte, vence o inferno. Ele é assunto aos céus, e quando ele é recebido de volta nos céus em glória, os anjos cantam e dizem: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da glória. No coral, algumas vozes perguntam: quem é este Rei da glória? E as outras vozes respondem: o Senhor que venceu a batalha, poderoso na batalha, Ele é o Rei da glória. Já se cumpriu. Mas os outros dois versículos ainda vão se cumprir, e quando se cumprirem, nós estaremos lá. Quando a igreja for arrebatada, passar pelo tribunal de Cristo, pelas bodas do Cordeiro, e nós somos convidados a entrar nas mansões celestiais, os anjos vão cantar: levantai-vos, ó portas, para que entre o Rei da glória, levantai-vos, ó entradas eternas. Um coral vai perguntar: quem é este Rei da glória? O primeiro coral vai responder: o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Aleluia. O reino de Deus está em vós. Coloca assim a mão no peito, por favor. Diga comigo: o reino de Deus está em mim. Jesus está dizendo: o reino de Deus não é terrenal, o reino de Deus não é político,
o reino de Deus não é geográfico, o reino de Deus é espiritual. Lá vai, Jesus está dizendo: o reino de Deus não vai se manifestar, o reino de Deus já está manifestado. Onde? Como? Na igreja, naqueles que representam o seu reino. Mas o que significa a expressão reino de Deus? O que significa o reino de Deus está em mim? Como esse reino se manifesta? Primeiro, a palavra reino de Deus fala de lugar da presença de Deus. Reino de Deus é lugar da sua presença. Significa entender que se o reino de Deus está em mim, é meu dever manifestar a presença de Deus. Eu e você, irmão, nós, servos do Senhor, precisamos compreender que nosso papel na terra é manifestar a presença de Deus. Por que Jesus, quando nos salva, não já leva a gente para a glória? Se a meta da nossa salvação é nos levar para o céu, por que quando você aceita Jesus, você não é logo trasladado? Porque o plano de Deus é que o seu reino seja manifestado na terra através de alguém. Na oração mais conhecida da Bíblia, Jesus diz assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Só que fala de presença de Deus, e é interessante que o judeu, nos dias de Jesus, jamais se referia a Deus na primeira pessoa da conjugação verbal, nem na segunda, porque Deus era visto como um ser inatingível, distante. Sempre que o judeu se referia a Deus, ele se referia ao Deus impessoal, na terceira pessoa da conjugação do verbo. Quando Jesus diz Pai nosso que estais no céu, ele deixa subentendido aqui a inferência da segunda pessoa da conjugação: tu estás no céu. O que isso tem a ver, pastor? Isso não é por acaso. O que Jesus está dizendo é: vocês sempre se referem a Deus na terceira pessoa, um Deus impessoal, um Deus distante. Eu quero que vocês aprendam a se relacionar com Deus aqui, o Deus pessoal, segunda pessoa. Tu estás, tu és meu Pai. Ele está trazendo Deus para perto, porque a função da igreja é revelar ao mundo que Deus não está longe, Deus está aqui. Então a expressão reino de Deus fala de presença. Devo lhe dizer, sim, que o Senhor não queria falar com Israel através de Moisés. Sabia disso? Não era o plano de Deus se comunicar com Israel através de Moisés. O plano de Deus era se comunicar com Israel diretamente. Deus queria falar com a nação inteira. Êxodo capítulo 19, o Senhor diz a Moisés: manda que o povo se santifique, versículo 16 a seguir, e manda que eles venham ao pé do monte. Eles não devem subir no monte,
não devem tocar no monte, porque a minha presença vai descer sobre o monte, e se eles tocarem no monte, serão consumidos pelo fogo da minha presença. Mas eu quero todos eles ao pé do monte, porque eu vou falar com eles. A Bíblia diz que o Senhor desce sobre o monte Sinai, e Ele vem com trovões, relâmpagos, e o monte estremece, há um terremoto, o monte não resiste à presença de Deus, e entra em movimento, porque o Senhor está descendo no monte. E a Bíblia diz que o povo de Israel fugiu da presença de Deus, com medo de Deus. Quando o povo foge, o Senhor diz a Moisés: vem, entra. O povo foge, mas Moisés entra na nuvem da presença de Deus. Quando Moisés volta, está lá no capítulo 19, o povo diz a Moisés, bem assim, ó: não fale o Senhor conosco, fale o Senhor contigo, e tu nos dirás o que o Senhor te disse. Lá no capítulo 20, Moisés reúne o povo e diz assim: gente, o Senhor não desceu a vós com fogo, trovões e clangor de trombetas, para que tenhais medo dele. O Senhor quer que vocês o temam, não que tenham medo, e que saibam que Ele é santo. Aí o povo diz: não, Moisés, não queremos ouvir Deus, queremos que Ele fale contigo, e tu nos dirás o que o Senhor te disse. Presta atenção, o plano de Deus não era um mediador entre Ele e o povo. O plano de Deus era uma nação sacerdotal, mas o povo fugiu da presença de Deus. Aí o irmão vai encontrar, e é preciso ter isto em memória, que lá na frente, no Êxodo capítulo 33, o Senhor diz a Moisés: Moisés, esse povo é muito duro, esse povo é muito rebelde, esse povo é de dura cerviz. Então, Moisés, a minha presença não irá contigo, mas fica tranquilo, a minha presença não vai, mas o meu poder vai. Eu vou mandar um anjo forte para te guiar. Moisés parou diante do Senhor e disse: não, se a tua presença não for you see, feel the rhythm in your feet. Come on, join us, feel the beat. Come on, join us, feel the beat. Echo fast within the wall. Comigo, não me faça sair daqui. Por quê? Porque quem experimenta a presença não se contenta com o poder. Quem já sentiu a presença não se dá por satisfeito só com o poder. Senhor, pode mandar um anjo forte, mas eu quero a tua presença. Qual é o problema nosso hoje? Nós nos contentamos com o poder, e nem sempre poder representa presença. Pode dizer aí, pastor, me magoou agora.
nem sempre poder é presença. Acabei de lhe provar, Êxodo 33, e vou lhe provar mais. Elias foge de Jezabel, 1 Reis 19, e se esconde na caverna. Quando Elias está escondido na caverna, ele ouve um barulho, lá vem um terremoto. A terra está abrindo, o mundo está estremecendo, e Elias diz: lá vem Deus. Aí quando Elias para ouvir Deus no terremoto, a Bíblia diz assim: mas Deus não estava no terremoto. Ei, terremoto é poder, mas não é presença. Elias se recolhe e de repente lá vem fogo. O fogo cai do céu, e Elias conhece muito bem o fogo. E o fogo vem queimando tudo e sapecando tudo, e Elias para e diz: lá vem Deus. Aí o texto diz assim: porém Deus também não estava no fogo. Terremoto é poder, fogo é poder, mas não é presença. Elias para e aguarda. Aí a Bíblia diz que lá vem saraiva, chuva de granizo, pedra caindo do céu, destrói vegetação. Lá vem Deus na saraiva, e Elias para. Vamos fazer de conta que Elias é assembleano. Elias para: fala, Senhor, fala comigo agora, eu te peço, Senhor, fala. Aí a saraiva passa, e a Bíblia diz: porém o Senhor não estava na saraiva. Diga comigo, por favor: terremoto é poder, fogo é poder, saraiva é poder, mas não é presença. De repente a Bíblia diz que há uma bonança, um silêncio. Elias nem espera Deus no silêncio, porque se ele não vem no terremoto, se não vem no fogo, se não vem na saraiva, não, no silêncio não. Quando Elias menos espera, uma voz brada na entrada da caverna e diz: que fazes aqui, Elias? Agora é presença. Aleluia! Pode dar glória, pode celebrar, pode falar em línguas, pode enaltecer a Ele. Porque nós preferimos o poder do que a presença? Porque a gente é meio vaidoso. O poder nos engrandece, a presença nos achata, nos humilha. O poder mostra a nossa espiritualidade, a presença mostra a nossa pecaminosidade. O poder mostra como nós somos grandes, a presença mostra como nós somos pequenos. O poder faz as pessoas pensarem que nós somos pequenos deuses, a presença revela que nós somos barro, pó, caco, nada mais. Aleluia! Então, reino de Deus é lugar da presença de Deus. O reino de Deus está em vós. E fala comigo: o reino de Deus está em mim. Sabe o que isso significa? A presença de Deus está em mim. Segundo lugar, a palavra reino de Deus está falando de lugar da soberania, lugar onde Ele governa,
onde Ele comanda. Se o reino de Deus está em mim, significa eu não sou livre. Agora deu uma contradição, não deu não? Pastor, mas a gente não é livre? É, do pecado. Mas nós não somos livres, soltos, Ele é Senhor sobre nós. Romanos capítulo 6, versículo 18 diz: libertos do pecado, fosseis feitos servos da justiça. Significa entender que Deus é soberano, e essa sua soberania é perfeita, é plena. Eu ouvi uma frase certa feita que diz assim: o servo não tem direito. O único direito que o servo tem é o direito de não reclamar pelo direito que não tem. O servo não tem direito. O único direito que o servo tem é o direito de não reclamar pelo direito que não tem. Ele é soberano. E no momento que eu me torno parte do reino de Deus, eu perco a minha autonomia. Não vou mais para onde eu quero. Não faço mais o que eu desejo, porque alguém assumiu o comando sobre o meu querer, sobre a minha vontade. Por isso que Jesus diz: se alguém quiser vir após mim. Eu acho esse o versículo mais desaforado de Jesus, porque ele está dizendo assim: se quiser. Não estou chamando, não estou mandando, ninguém é obrigado, se quiser. Agora, se você quiser vir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo: quem faz parte do meu reino não anda à vontade, vai para onde eu vou, pisa onde eu piso, faz o que eu faço, repete os meus atos. Isso é ato de soberania. Então o termo reino de Deus fala de lugar de soberania de Deus, lugar onde a sua vontade prevalece. Por isso que Jesus diz: seja feita a tua vontade, faça-se a tua vontade. Salmo 115 eu citei ontem: o nosso Deus está nos céus e Ele faz tudo o que Ele apraz. Irmão, de alguma forma nós estamos acostumados com reinos humanos, com governo do povo. O princípio bíblico do governo de Deus não é governo do povo. O princípio bíblico do governo de Deus é governo de Deus. Eu e você não fazemos o que queremos, Ele domina sobre nós. Ele governa sobre nós. E aí a teologia moderna criou um Deus para atender os caprichos do homem. Um Deus que existe em função de nós. O Deus que está lá para nos agradar. E é mais ou menos assim: se Deus quiser minha adoração, Ele que trate de fazer a minha vontade. Se Deus quiser o meu louvor, Ele que trate de me deixar feliz. Ei, inverteu. À luz da Bíblia, não é Deus em função do homem, é o homem em função de Deus. Deus não existe por causa do homem, o homem existe por causa de Deus. Deus não tem que agradar a vontade do homem, o homem tem que agradar a vontade de Deus. Isto é soberania. Olha o que Paulo diz sobre isso, quando ele escreve aos Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11, ele diz: de maneira que haja em vós
o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, e achado na forma de homem, assumiu a condição de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Agora lá vai, pelo que também Deus o exaltou soberanamente acima de todos, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é soberano, o reino de Deus está em vós, significa a sua vontade prevalece na minha vida. Dá para dizer amém? Amém? Diga comigo, o reino de Deus está em mim. Terceiro, fala de dependência. Se o reino de Deus está em mim, eu dependo dele. Ele é minha fonte, Ele é o meu sustento, Ele é o meu alento, Ele é o meu amparo. Olha o que Jesus diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando a gente lê esse texto na língua portuguesa, dá a sensação que o pão de cada dia o Senhor vai dar para estoque. Ele vai encher o galpão, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então o pão dos próximos dias, coloca aqui no meu armazém, abastece minha prateleira. A tradução literal desse texto não é essa. A tradução literal desse texto é isso aqui, ó: o pão nosso de cada dia, o pão nosso de hoje, nos dá hoje, cada dia. O pão nosso de hoje, nos dá hoje, cada dia. O que Jesus está dizendo é: a provisão será diária. É por isso que lá atrás ele diz assim, lá na frente ele diz assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta a cada dia a sua preocupação. Ei, Deus já proveu hoje. Quem viveu a provisão de Deus hoje? Levanta a mão. Ok. O que Jesus está dizendo é: por que você está preocupado com segunda-feira? O Deus que te deu a provisão de hoje já cuidou da provisão de amanhã, já cuidou da provisão de segunda. E por que eu não recebi ainda? Porque Deus não quer que você confie no estoque. Deus quer que você confie nele. Quando o estoque está cheio, a gente diz: graças a Deus, Deus mandou a provisão, armário cheio. E aí você confia no armário, e o Senhor está dizendo: não é isso que eu quero. Eu quero que você aprenda a confiar em mim, cada dia, cada hora, cada instante. Porque o pão nosso de hoje, eu te darei hoje, cada dia. O Senhor é o meu pastor, nada me falta.
Tem alguém do seu lado aí? Diz para ele: Deus já proveu. Deus já proveu. Já estou terminando. Você pode olhar para mim e dizer assim: ah, se ele soubesse como ficou minha dispensa, não estaria pregando isso. O cara está bem, por isso que está pregando isso aí. Senta para eu te contar a minha história. Senta para eu te falar da minha segunda que vem. Eu não estou lhe falando blefes. Eu não estou falando daquilo que eu vejo como passe de mágica. Estou falando de dependência. Eu sou filho de pastor. Eu já vi a minha mãe colocar a panela com água no fogo, acender o fogo e chamar os filhos e dizer: senta ao redor da mesa, com a panela fervendo, sem comida no prato, e ela dizer: agora vamos orar para o Senhor mandar comida. E lembro de um dia específico dessa cena, e enquanto a gente orava, o meu pai foi para o fundo da casa orar no quintal, porque um pai padece quando o provimento não chegou na mesa. E enquanto ele estava lá atrás, alguém bateu na porta da casa. Quando bateram na porta da casa, meu pai gritou de lá e disse assim: Dina, abre a porta, porque o corvo chegou. Quando a minha mãe foi abrir a porta, era uma irmã da igreja Batista Peniel da nossa cidade. Ela disse: irmã Dina, eu não sei porquê, mas Deus me mandou ir no supermercado fazer uma feira para vocês: feijão, arroz, farinha, biscoito, sal, açúcar. Deus provê, Deus provê, Deus provê, Deus provê, Deus provê. Pastor, Deus está cuidando. Vamos parar? Fica em pé, por favor. Tinha mais duas coisinhas para falar, mas deixa para a próxima. Se Jesus voltar antes da próxima, melhor ainda. Vamos para a glória. Remagai sori abadabagado suri mandurabagai. Eu vou dizer para os pais, para que sirva de experiência, inspiração. Microfone. No período da minha infância, meu pai no campo, nós passamos muitas privações. Café preto, com farinha, adoçado com rapadura, era o café que eu tomava todas as manhãs. Um dia desse, um irmão falou para mim e fez assim: pastor, o café com farinha é gostoso. Eu disse: é hoje, que eu tomo se eu quiser. Mas quando só tinha aquilo todo dia, vai, experimenta junto. Só com café com farinha, sente a unção. Na época que quichute, quem lembra de quichute? Levanta a mão. Quem usou quichute? Levanta a mão. Pronto, vocês tiveram a infância melhor que a minha.
Quixote era tênis de filho de papai. Meu sonho era usar um quixote. Eu usava conga. Lembra da conga? Biquinho branco, tecido azul, alcoólatra. E a minha mãe me colocava, a única calça que eu tinha, uma calça verde de tergal. Imagina eu de calça verde. Eu com a calça verde de tergal, no meio da canela, meia branca, conguinha azul. E a minha mãe penteava meu cabelo, passava óleo no cabelo, partia de lado, ainda pegava na minha bochecha e dizia lindo. E eu acreditava. O que eu quero dizer com isso? Todas as vezes que eu ia reclamar do quixote, minha mãe dizia: não reclama, um dia você vai escolher o sapato que você quer calçar. Quando eu ia reclamar do café, a minha mãe dizia: não reclama, um dia você vai sentar e vai escolher a comida que você quer comer. Quando eu chego num restaurante hoje e o cardápio vem para a minha mão, para eu escolher o que eu quero comer, eu tenho que lembrar dessa profecia que ela lançava sobre mim. Todo dia, quando eu vou me vestir para a igreja, que eu escolho se quero um sapato preto ou um sapato marrom, se eu quero de bico fino ou de bico quadrado, eu lembro que ela disse: você vai escolher o sapato que quer calçar. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui estão pastores e obreiros que têm filhos e filhas, e pode ser que o Senhor não esteja conseguindo dar a eles aquilo que deseja. E eu sei que o seu coração dói, mas a minha palavra nesta noite é: profetize sobre os seus filhos. Profetize sobre os seus filhos. Não os reprima quando eles se queixam pelo que não têm. Profetize, gere neles esperança, gere neles expectativa. Pastores, a herança, a aliança que Deus fez contigo inclui a tua descendência. Eu vou profetizar debaixo da palavra: os teus filhos não se perderão. Satanás não vai arrebatar os teus filhos. Eu declaro na autoridade de Deus: os seus filhos estão debaixo de promessa. O diabo não vai arrebatar teus filhos. O diabo não vai arrebatar tua filha. Não vai, não vai, não vai. Está escrito, Isaías 65:23: os vossos filhos não serão filhos para a calamidade, porque eles são a herança dos benditos do Senhor. Profetize sobre os seus filhos. Profetize sobre os seus filhos. Estenda a sua mão, por favor. Levante sua mão. Profetize sobre os seus filhos. Se eles não estiverem aqui, não tem problema. Profetize sobre os seus filhos agora. Abre a sua boca e diz o nome deles. Profetiza, profetiza, profetiza. Declare, declare, declare.
Algemas estão sendo quebradas, armadilhas estão sendo quebradas, sepulturas estão sendo fechadas. Ah, glória a Deus! Recebe agora, recebe autoridade, recebe unção, recebe renovo, recebe línguas. Fala em línguas espirituais, fala em línguas espirituais. Salte, pule, dance. Esta noite Deus começa um resgate da tua família. Equipe de louvor, chega para cá. O pastor está solicitando sua presença, a presença de vocês, para cantar a presença de Deus. Chega para cá, aleluia. Estende suas mãos agora. O senhor sabe onde o senhor mora? A senhora sabe onde a senhora mora? Consegue estender as mãos em direção à sua casa? Se não conseguir estender as mãos para lá, apenas estenda as mãos. Jeová sabe. Jeová sabe. Comece a dizer agora: Senhor, o teu reino na minha casa, o teu reino na minha casa, o teu reino nos meus filhos, o teu reino nos meus filhos. Eu estou sentindo a presença de Deus de forma extraordinária. Dá vontade de pular, dá vontade de correr, dá vontade de saltar. Eu quero que você agora receba uma descarga dessa presença de Deus. Adore, adore, adore em línguas, adore em línguas, adore com louvor. Quando a equipe de louvor começar, eu paro, mas adore, 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 apenas adore, apenas adore, apenas adore, apenas adore, apenas adore.